Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Isto é o que eu vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Queremos viver a nossa vida de acordo com a sua santa vontade.
Jesus vai dizer: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Quando nós olhamos para o amor que Deus tem para conosco, este amor tão grande, este amor que nos desconcerta, qual é a nossa atitude? Qual deve ser a nossa atitude? Corresponder a esse amor amando de volta. Como eu amo de volta aquele Deus que me amou, por mim se entregou e vem a mim a cada dia, vem a mim na mesa da palavra, na Eucaristia, vem a mim nas diversas ocasiões da minha vida. Como eu posso amar de volta este Deus? Guardando os seus mandamentos. Quem diz que ama a Deus, mas não obedece, na verdade não ama. Se eu digo que eu amo a Deus, mas de fato eu faço aquilo que eu bem quero, sem saber se está de acordo com o que Ele me pediu, eu não amo de verdade esse Deus. Por isso, queridos, para corresponder a esse amor, devemos viver dia após dia com o nosso coração afinado com o coração de Jesus, com o nosso coração exultando, cantando e vivendo do dom que Ele nos dá. Assim nós daremos frutos na sua casa, na sua família, como pai de família, como mãe de família, como jovem, como adolescente, como criança, como padre, como diácono, como católico. Qual a função que você exerce? Qual a missão que você exerce? Se você de fato procura obedecer os mandamentos, procura ser fiel ao nosso Senhor, você terá frutos no lugar que Ele te plantar. Hoje nós celebramos a festa de São Matias, e São Matias foi aquele que, como ouvimos na primeira leitura, ele foi colocado no grupo dos 12 para ocupar o lugar de Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Quando falamos de Matias, inevitavelmente lembramos de Judas. Judas foi alguém que caminhou com Jesus, foi alguém que escolheu a Deus por Jesus. Jesus foi para a montanha, para o monte, na sua noite de proclamação, depois escolheu 12 entre aqueles que o seguiam. E entre esses 12 estava Judas. Judas foi chamado, Judas foi escolhido para dar parceiro de Jesus. Judas viu os milagres que Jesus fazia. Judas viu as curas, os prodígios. Judas estava muito próximo, estava muito perto. Mas o coração de Judas não estava no coração de Jesus. O coração de Judas não estava de fato preocupado em amar a nosso Senhor. Embora ele estivesse junto e não estava comigo. Quando Jesus faz o discurso do pão da vida, no capítulo 6 de São João, muitos vão embora, viram as costas para demais para nós. Judas não vai embora, Judas permanece, mas ele está dentro e o Filho está fora. E Judas, com o coração gelado, ele chega ao ponto de trair Jesus. E traindo Jesus, quando depois ele vê aquilo que ele fez, ele se desespera e vai se enforcar. Judas quer gravemente trair nosso Senhor, mas ele se desespera e pensa que o pecado dele é maior do que a graça de Deus.
dele sobre essa terra que ficaria bem. Neste chamado, queridos, nesses dois chamados, nós podemos perceber que também no meio do seu chamado, na minha e na sua vida, muitas das vezes nós não correspondemos ao que Deus nos pede. Muitas das vezes nós passamos na bola. Muitas das vezes nós falhamos. Muitas das vezes nós fechamos o nosso coração à graça de Deus. Muitas das vezes nós pecamos. Mas quando nós pecamos, quando nós erramos, quando nós falhamos, quando nós, ao fazermos o exame de consciência, percebemos que nós traímos nosso Senhor, que nós também negamos nosso Senhor, o que nós devemos fazer? Nós vamos nos desesperar? Vamos pôr um fim à nossa vida? Não, porque no dia que Jesus ressuscitou, ele apareceu aos seus apóstolos, aos seus discípulos, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Melhor, a paz esteja convosco. Depois sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. A quem perdoar os pecados, eles serão perdoados. A quem vocês estiverem, eles serão retidos. Jesus instituiu o sacramento da penitência. Nós não precisamos ficar a vida toda nos engameando ou desanimados, colando na mão. Não, nós podemos pedir perdão pelo nosso pecado, nós podemos confessar e assim lavar o nosso coração, e assim começar uma vida nova, e assim receber a graça de Deus, o impulso do Espírito para continuar a nossa caminhada de fé, para continuar respondendo ao chamado que Ele nos faz. Bendito seja Deus que instituiu este sacramento, o sacramento da penitência. Eu tive a graça de o Padre Rafael mencionou no início, estar aqui na Semana Santa, e nos primeiros dias eu fiquei no cantinho e atendia várias confissões juntamente com os demais padres aqui presentes. Como é bonito você ouvir uma confissão, alguém que é arrependido, alguém que traz no seu ombro aquele peso, e depois da confissão sai alegre, aliviado, feliz, porque experimentou a graça de Deus, experimentou o toque da graça. Esse tribunal, a pessoa entra, acusa-se e sai livre, e sai absolvida. Que maravilha que nós podemos lavar o nosso coração, lavar a nossa alma na presença do Senhor, diante do sacerdote que nos atende. E olhando para o santo, no meio desta paróquia, cuja festa celebramos, estamos você. Nós vemos na figura deste santo, deste padre, este coração que desejou corresponder ao chamado que Deus o fizera, que gastava a sua vida, que pregava maravilhosamente bem e que estava preocupado com a glória de Deus, não com a própria glória. E quando, diante do rei, desse quarto, ele é obrigado a contar que ele havia estudado na condição da rainha, ele nega absolutamente, não é as últimas consequências, até o ponto de ser jogado naquele rio e morrer afogado, para não revelar o segredo da confissão. Aí está um homem, um padre, que assumiu o seu chamado, que assumiu a sua missão, que foi fiel até o fim. E ele é o patrono, padroeiro dos professores, os padres que atendem as suas funções. Mas na igreja também são chamados professores, aqueles que confessaram a fé, aqueles que diante das tribulações, diante das perseguições, diante de todas as provações, foram fiéis até o fim.
nós que estamos aqui na igreja, nós não podemos ter medo de professar a nossa fé, de falar que nós somos católicos, que nós somos cristãos, que nós participamos da missa, que nós buscamos a Eucaristia, que nós confessamos os nossos pecados, ainda que recebamos críticas, ainda que muitas vezes sejamos incompreendidos. São João Nepomuceno nos ensina a sermos fiéis até o fim, a não pararmos no meio do caminho, porque nosso Senhor não parou no meio do caminho. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E é dessa maneira que você e eu também devemos amar nosso Senhor. O tema geral da novena, São João Nepomuceno, mártir da confissão e servo da reconciliação. Você e eu também somos convidados a sermos os servos da reconciliação, a promover a paz na nossa casa, a promover a paz na nossa família, a promover a paz no nosso movimento, na nossa pastoral. E para isso mesmo é preciso cuidar deste membro tão pequeno, mas que é capaz de fazer tanta coisa bonita, mas tanta coisa feia, que a nossa língua. Numa das orações aqui da novena, rezávamos pedindo ao Senhor isso, que a nossa língua possa promover a paz, promover a concórdia, promover o amor, promover a reconciliação. É preciso que nós usemos essa língua na qual nós recebemos nosso Senhor e Santíssima Eucaristia para o bem, para a glória de Deus. Quanto mal pode fazer uma fofoca, quanto mal pode fazer uma calúnia, quanto mal pode fazer um comentário infundado de alguém. Muitas das vezes, diante de algumas situações, é muito melhor nós nos calarmos do que falarmos, porque a palavra, uma vez que sai da nossa boca, nós não conseguimos pegar de volta. São João Nepomuceno nos ensina a falar quando isso nos for pedido. Um exímio pregador do Evangelho, um grande pregador do Evangelho. Mas ele também nos ensina a nos calar no momento certo. Diante daquilo que for pedido, ele soube guardar o segredo da confissão até a morte. E nós queremos pedir a nosso Senhor que nos dê também essa graça de cuidarmos, de zelarmos pelos sacramentos que a Santa Mãe Igreja nos concede, de tratarmos com zelo, com carinho, todos os 7 sacramentos, mas hoje destacando o sacramento da penitência, que nós olhemos para este sacramento com a devida reverência, não encaremos ou não olhemos para o sacramento da penitência como um pedágio que apenas eu tenho que passar para chegar do lado de lá. Mas caminhemos para o sacramento da penitência verdadeiramente arrependidos, com desejo e propósito de emenda, de fazer diferente, de viver uma vida nova, de com a nossa vida agradar nosso Senhor, com a nossa vida glorificar nosso Senhor. Peçamos a São João Nepomuceno que interceda por nós, que assumamos a nossa missão, a missão que Deus te deu, a missão do cotidiano, da sua vida, do seu dia a dia, do seu trabalho, do seu lugar, onde Deus te plantou. Que assim como São João Nepomuceno, você também dê frutos, falando na hora certa, mas também se calando na hora certa. Que os nossos lábios jamais saiam palavras que depreguem, palavras que matem os outros, palavras que caluniam, palavras que trazem maldição para a vida das pessoas. Que o nosso coração, meu e o seu, queridos, o nosso coração possa cada vez mais arder de amor por Jesus. Que a nossa vida seja vivida guiada por Ele. Que essa luz que veio a nós na Santa Páscoa, a ressurreição de Cristo, continue iluminando o meu e o seu coração. Ao final da celebração, quando todos se forem, o sacristão virá e apagará o Senhor pascal. Mas dentro de mim e de você, essa luz não pode
para sermos fiéis, hoje, amanhã, até o último dia das nossas vidas. Como foi São João Nepomuceno, como foi São Matias, como devemos ser você e eu.